Fala, professora. Tô gravando Professor, já, iniciou, fala. Fala aí. O que ele ia falar não poderia ser gravado, não. Ah, agora que tá gravando, né? Você não fala mais. mas parada ilícita. É, né? É só vocês mesmo. Pessoal, sociologia. E aí, foram bem na prova? Fácil, hein? Acho que eu nunca fiz Professor, uma prova as, tão as provas fácil. tava facinha a Tá? prova, pô. Eu nunca fiz uma E prova que, tão eu fácil. que tô faltando nas suas aulas, consegui fazer tranquilo? Acho que eu tô gostando demais de vocês. Tem que parar Não, de é isso aí, gostar você tem que tanto gostar assim. mesmo, a nossa turma é muito boa. Eu fiz uma prova muito fácil. Eu não deixei entrar na aula, BH, você é esperto. E se faltou na primeira aula, matou minha primeira Não, aula. professor, foi o seguinte, eu e o BH tava tentando entrar, só que a gente não conseguiu. É, né? Mas professor, Sério? true da true. O BH chegou 7h40, né, no final da sua aula, mas eu tava tentando entrar desde 7h20. Ah, é mesmo? Eu Aham. acreditar em você, mas eu não vi o convite não aparecendo para mim, não. Professor, por causa que esse Meet aqui é muito zoado, tem que fazer aula no Discord. É, não conheço essa, não. É boa, essa é boa. Discord é bom demais. E qual que é a sensação de fazer o recreio em casa? Tem gente que Professor, é vai até legal. deitar um pouco, né? Eu como Tem um pão gente de que tira até queijo, uma soneca, né? eu como um pão de queijo e jogo LOL no recreio. É rotina do recreio. Tá, você dá Só tempo precisa de ver. jogar LOL? Jogo um aran. É 16 minutos. Tem partida que é 15. Entendeu? Professor, eu Rapidinho. como um negócio, eu como um negócio antes e no recreio eu jogo Free Fire, professor. O senhor Ah lá, o conhece cara um joga jogo Free chamado Fire. Free A opinião Fire? dele foi anulada. É, a Sara tá falando que tem, pelo menos tem internet em casa, né? A Esther já não gosta da sensação, né, Esther? Fazer intervalo em casa? Como é que Professor, é? mas falta uma bolinha A pra Esté jogar, né, estuda no professor? horário do recreio, professor. Não, ela não precisa, já tem os conhecimentos todos armazenados. Não, ela com certeza é um ser Professor, além do tempo, né? Não que não seja. professor, Mas ela estuda, professor, no recreio. professor, eu não Duvido. sei se o senhor concorda comigo, mas falta um futebolzinho, né, no recreio. O futebol Aí fica falta, hein? melhor. Futebol. Pô, bora comprar a peça pra todo mundo da sala pra gente Pra jogar uma jogar. bolinha. É, tem que ser. Cada um vai ser um jogador só, para dar tempo de todo mundo jogar. Pessoal, vamos lá então. A turma já está lotada. Vou fazer essa chamada então. Aí eu quero ver vocês dizerem que eu não aceitei todo mundo aí. Então vamos lá, estou abrindo aqui na tela ao lado a disciplina de Sociologia do primeiro ano. Sociologia. Então vamos lá, dia 17. Que isso, hein, gente? Metade do ano, hein? Metade do ano já foi embora. Então, nós vamos entrar aqui hoje. Já estou registrando o capítulo 3, cujo título é Sociologia Contemporânea. Contemporânea. Nós vamos estudar hoje o item número 1, que é o Norbert Elias. Norbert Elias. Ideias de independência e o processo civilizador. Já lancei. Agora, feito o lançamento, nós vamos para a chamada.
Vamos seguir aquele esqueminha. Aquele esqueminha esperto. Da gente deu falando os nomes e você vai me dizendo se está presente. Se por algum motivo você não tiver áudio, só escrever aqui no chat que eu estou ligado também. Então, BH está aí finalmente, depois de um longo período de hibernação. A Carol está aí também, né, Carol? Tô aqui, pessoal. O Christian, cadê o Christian, gente? Eu. Tá aí. Claudão. Claudão foi no banheiro, que não respondeu. Tô vendo que ele Não, mas eu tô aqui, tá aí. Enzo, tá aí, grande Enzo. Ah, o brabo aqui. Ah, esse é. Então, por enquanto, todos presentes. Enzo não, professor, é o famoso Fiddlesticks. É. A Esther tá aí. Filipão. Cadê o Filipão? Aqui. Tá aí. Filipão, você me mandou trabalho? Mandei. Então tá. Gustavão. Tá aí, presente. Heloísa. Presente. João Vitor. Cadê? Talvez, professor. Talvez eu esteja. Talvez sim, talvez É não. tudo uma questão de Depende da perspectiva. Depende do ponto de vista. Jonatas. Presente, eu sou. Laiane. Cadê a Laiane? Eu. Tá aí. Lucas Fernandes. Cadê o Lucas? Tá aí. Presente. Lucas Henrique. Presente. Maria Eduarda. Mariane. Presente. Natan Gabriel. Natan Gari. Presente. Nicolas. Tá aí. Pedro Eduardo. Peter Edward. Cadê? Não tá aí, não? O Pedro tá viajando, professor. Ah, é, você não fala. Rafael e a Sara. Beleza. Estou registrando aqui. Vamos lá, gente. Capítulo 3, Sociologia Contemporânea. Nós vamos começar a ver aí, a partir da página 52, três grandes pensadores do século XX e século XXI, né, no caso do Bauman, que têm contribuições relevantes para o estudo da sociologia nos dias de hoje, né, estudando toda a complexidade que é as sociedades contemporâneas, a diversidade, como as relações foram transformadas pelo desenvolvimento da tecnologia, pelo desenvolvimento pela ampliação dos meios de informação, de comunicação, pelo surgimento da internet. São assuntos relevantes, como que a modernidade ela se transformou no século XX, toda uma série de questões que são bastante complexas, pensando que nós vivemos numa sociedade cada vez mais dinâmica, plural, mais multiforme, podemos dizer assim. E aí nós temos algumas contribuições desses sociólogos que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, e para a gente poder refletir um pouquinho melhor sobre a sociedade. Lembrando que nós somos seres marcadamente sociais. Faz parte da nossa constituição, da nossa condição enquanto seres humanos, sermos seres sociais. Nós só podemos dizer que somos humanos na medida em que nós estamos inseridos numa determinada sociedade, numa determinada cultura, numa determinada troca simbólica, de valores, de crenças, de linguagem, de tradições, de hábitos, de
né, valores como um todo, de rotinas, de padrões de comportamento, de convenções sociais. Nós temos que entender nessa matéria de sociologia que nós não somos pertencentes a uma determinada sociedade, mas nós somos parte integrante. O que eu quero dizer com essa distinção? Não é que nós somos um indivíduo e, enquanto indivíduo, nós podemos nos desvincular a nossa identidade, nós podemos desvincular do contexto social que nós vivemos. Não. Nós somos indivíduos tais como nos constituímos na medida em que nós somos atravessados, temos as relações sociais que nos permeiam. Só a gente pensar numa coisa bem simples, o vínculo social que nós constituímos com a nossa família. Nós só somos o que somos dado a família em que nós nascemos, a criação que nós tivemos, a cultura que nós carregamos. Se a gente não tivesse nascido na família que nós nascemos, no país que nós nascemos, nós não só seríamos pessoas diferentes, nós seríamos outra pessoa, porque a nossa constituição enquanto seres humanos, ela é fundamentada nos vínculos sociais que nós estabelecemos, desde a primeira infância, desde a formação da nossa linguagem, até a apreensão que nós fazemos da cultura à nossa volta. Então, toda essa complexidade de relações, ela é bastante estudada na sociologia contemporânea. E a primeira aproximação desses pensadores contemporâneos que nós vamos ter é desse camarada aqui, o Norbert Elias, ou Norbert Elias. Ele é de origem da Prússia, né, a antiga Alemanha, mas ele, como ele era judeu, em virtude da Segunda Guerra Mundial, da implementação do nazismo na Alemanha, ele, como vários outros judeus, vão se estabelecer. Eu estou vendo algum comentário aqui, deixa eu ir para o chat. O que é isso aí, Enzo? Eu não entendi o que você disse no chat. Estão me ouvindo legal, pessoal? Se tiver, me dá um ok para eu dar continuidade. Então, a Sara já disse que ok, o BH também. Então, vamos lá, vamos meter bronca. Então, o Norbert Elias, como eu estava falando para vocês, ele vem desse contexto aí, né, da antiga Alemanha. Ele vai se estabelecer na Inglaterra, com a sua família, fugindo do nazismo, e é ali que ele vai estabelecer, né, vai desenvolver a sua sociologia e vai marcar a história da reflexão sociológica com as suas ideias, tá bom? Ele tem um livro chamado Processo Civilizador, em que ele vai procurar investigar algo muito interessante, assim, algo que eu julgo muito relevante, um assunto que eu tenho até uma certa curiosidade dentro da sociologia, que é a definição que se estabelece entre o indivíduo tido como civilizado. O que é civilização? O que é uma pessoa civilizada? Né? Nós lembramos, se a gente for remontar a história da antiguidade, nós lembramos que os pertencentes do Império Romano eram tidos como os cidadãos, especialmente, eram tidos como pessoas civilizadas. E o nome que se davam para aquelas pessoas que viviam para além do Império Romano, que viviam fora do Império Romano, o nome que se dava eram bárbaros, né? Ou seja, eram povos tidos como não civilizados. E a grande pergunta que o Norbert Elias faz é o que define
Qual é o critério que a gente estabelece para definir uma pessoa que é civilizada ou que não é civilizada? Quem estabelece esses critérios? De onde surgem critérios universais? São convenções sociais? O que faz uma pessoa ser civilizada? O Elias, ele vai dizer para a gente que a definição de uma pessoa civilizada é, em linhas gerais, aquela pessoa que aprendeu, de alguma maneira, a disciplinar a sua conduta. Então, o Norbert Elias vai dizer que nós somos, enquanto seres humanos, nós somos dotados de instintos naturais, instintos biológicos, instintos de sobrevivência, e na medida em que nós, por meio da cultura, e isso é importante definir, nós criamos regras para a gente poder disciplinar esses instintos, é que fazem com que hajam critérios de civilidade. E a civilidade é sempre pensando, né, no âmbito social, porque uma pessoa civilizada é aquela pessoa que obedece uma série de normas, de critérios sociais, para que ela se adeque a um padrão estabelecido pela sociedade. Então, ele vai trazer vários exemplos interessantes aqui de como houveram durante a história vários tipos de critérios e como que culturas diferentes estabelecem critérios diferentes para definir o que é uma pessoa educada. Então, por exemplo, né, às vezes, né, você, não sei se você já fez isso, eu já fiz, eu confesso, às vezes num almoço assim de domingo em família, todo mundo reunido, feliz, a gente toma aquele golão de Coca-Cola assim e deixa escapar aquele arroto assim na mesa. Aquela coisa maravilhosa, né? Ou horrorosa. Solta aquele negócio lá. Aí, isso não aconteceu, acho que só comigo, né? Eu acredito que com vocês aí ninguém aconteceu. É bom demais. O Lucas, você já fez isso aí? Tomou aquela coca geladona assim, tá. Então, aí o que a mãe da gente fala? Menino, minha mãe fala assim, né? Menino, essa foi a educação que eu te dei? Me largue de ser mal educado. Isso é uma falta de educação. Minha mãe fala, nossa, mas que falta de respeito na mesa. Então, isso são formas populares, da linguagem popular, de dizer que isso é uma prática não civilizada. Não é isso? Não é bem visto dentro de uma certa etiqueta de padrão de comportamento. Agora é curioso, porque nos países árabes, o rotar após a refeição é um sinal de satisfação. Então, quando você vai na casa de algum amigo, né, vai fazer uma visita e você faz uma refeição ali na mesa, e não arrota, por exemplo, você não está demonstrando que você ficou satisfeito com aquele alimento, que aquilo não te saciou. Olha que curioso. Então, em determinadas culturas, o não arrotar à mesa é uma falta de educação. Na nossa cultura, arrotar à mesa é uma falta de educação. Então, perceba que o critério de civilidade é estabelecido dentro de determinados costumes culturais. E é isso que o Norbert Elias vai trazer para a gente. Então, a civilidade nada mais é do que a organização que nós fazemos dos nossos apetites, dos nossos instintos, a disciplina desses nossos apetites, a conformação disso a determinados padrões de ordem social. Um outro exemplo curioso, desculpa, eu estou com uma crise alérgica aí que está me incomodando, mas vamos lá. Um outro exemplo que o nosso material didático dá na página 54 é a importância que a cultura traz
na própria manifestação dos nossos desejos. Então, o exemplo que ele dá é o seguinte, fala, olha, uma coisa é o instinto que o ser humano tem da fome. Então, nós sabemos que a gente precisa, por condições químicas e biológicas de manutenção do nosso organismo, nós precisamos de nos alimentarmos. E uma forma que o nosso organismo tem de nos comunicar que nós precisamos de nos alimentarmos é pelo sentimento, pela sensação da fome. Então, eu, por exemplo, eu acabei não fazendo um lanche no meu intervalo e agora eu estou com fome. Então, eu estou manifestando no meu organismo esse impulso por alimentos. Agora, o Norbert Elias vai dizer o seguinte, uma coisa é o instinto da fome, outra coisa é o desejo de comer algo que a fome produz. Então, vou simplificar. Uma coisa é eu ter fome, outra coisa é eu estar com vontade de comer o arroz e feijão da minha mãe. Daqui a pouco vai sair o almoço e eu vou poder almoçar. Então, meu estômago já está desejando aquele arroz e feijão que eu gosto. Ou aquele frango ensopado, aquele bife com batata frita, todas aquelas coisas gostosas, né, que nós comemos. Então, por exemplo, quando eu passo na cozinha, eu sinto o cheiro do bife sendo frito, naturalmente, eu já salivo. Por quê? Porque culturalmente, eu já aprendi a gostar desse tipo de alimento, de carne de boi, frito, feito na frigideira, com cebolas, com alho. Então, quando aquele cheiro vem, meus instintos já desejam aquele alimento. Agora, imagine um japonês, ou uma cultura alimentar bem diferente da nossa, imagine aí, que não está acostumado a comer bifes acebolados, temperados com alho. Vamos imaginar assim. Talvez se ele passasse na mesma cozinha, no horário do almoço, e sentisse aquele cheiro, talvez ele não sentiria o mesmo apetite que eu sinto, porque eu já estou conformado culturalmente com aquele estímulo. Entre os meus amigos, a gente tinha muita mania de falar assim, nossa, eu estou com sede de coca. Alguém já falou isso, ou já pensou? Nossa, eu estou com sede de refrigerante. Então, o que o Elias vai dizer? Uma coisa é a manifestação que nós temos de sede, nós necessitamos de ingerir líquido. Outra coisa é a sede de refrigerante, que muitas vezes a gente tem, não sei se é o seu caso, mas às vezes eu, por exemplo, tenho um feijão tropeiro, alguma coisa, um almoço gostoso feito, eu falo, nossa, eu estou com sede de refrigerante, eu quero tomar um refrigerante para acompanhar essa comida aqui. Então perceba que até os nossos desejos, que têm uma base instintiva, natural, eles são modelados pela nossa cultura, pelo nosso ambiente. Nós, no Brasil, temos o Ocidente, de uma forma geral, ele tem uma cultura com determinado tipo de paladar, né? Eu me lembro a primeira vez que eu provei comida japonesa, não sei se alguém gosta aqui, se alguém gosta, digite no chat, se gosta. Professor, eu tive até que interromper o senhor, eu amo comida japonesa. Você ama comida? Eu também amo comida japonesa. Mas eu me lembro, talvez, eu acho que não era casado ainda, talvez uns 12 anos atrás, quando eu provei a comida japonesa, o primeiro paladar que eu tive não foi tão agradável, eu achei que é um pouco diferente. Depois eu fui com alguns amigos em mais algumas oportunidades e aprendi a gostar, até que um determinado tempo eu fiquei apaixonado. Até o momento de ter finais de semana que eu cheguei para minha esposa e falei, nossa, estou com vontade de comer comida japonesa. Não é que eu estou com fome, eu estou com fome, tudo bem, mas eu estou com fome de comida japonesa.
Então, vejo que foi algo que meu paladar foi se acostumando. Tem muita gente que fala isso com açaí, né? Nossa, a primeira vez que eu provei açaí, eu não gostei. Aí agora eu amo açaí, dá vontade de tomar açaí toda semana. Então, veja que isso é aprendido, né? São culturas que são desenvolvidas. Inclusive, o nosso gosto, pessoal, ele é desenvolvido por meio da cultura que a gente se estabelece. Normalmente, as pessoas de uma geração um pouco mais velha, talvez os nossos pais, os nossos avós, você vai ver que é uma população que gosta menos desse tipo de comida, né? Por exemplo, meu sogro e minha sogra não gostam de comida japonesa. Meu pai não quer nem ver o cheiro. Agora, a minha geração já gosta mais. Eu sei que a geração de vocês vai gostar ainda mais, porque é um alimento que já se introduziu, já se popularizou ainda mais no nosso convívio. Mesmo posso dizer do açaí e coisas afins, tá bom? Então, pessoal, em linhas gerais, é isso que o Norbert Elias vai trazer, né? A ideia de civilização, de como isso é constituído, de como essas normas elas influenciam na nossa própria identidade. E aí, para a gente finalizar aqui essa apresentação do pensamento do Norbert Elias, ele vai trazer a ideia de teias de interdependência. Então, ele vai dizer o seguinte, não é... Como é que a gente analisa? Se a gente fosse caminhar muito para o lado do Durkheim, que nós vimos, a gente poderia dizer, olha, não, na verdade, são os padrões sociais que definem os indivíduos. Então, veja que há uma ênfase na sociedade enquanto a força maior que estabelece o comportamento dos indivíduos. Em Max Weber, que foi o outro pensador clássico que nós vemos, ele vai dizer que não, que na verdade são os indivíduos e as ações sociais, as relações sociais que vão acontecendo e vão constituindo a sociedade. Então veja que o Durkheim parte da sociedade como um todo para analisar o indivíduo, o Max Weber parte dos indivíduos para analisar a sociedade, e o Norbert Elias, ele vai dizer que não dá para a gente estabelecer um critério originário. A gente analisa com primazia a sociedade como um todo, para poder identificar o indivíduo, a gente identifica as relações individuais para definir a sociedade. Mas, na verdade, o que Elias vai dizer é que o que existe na sociedade são teias de interdependência. Então, está tudo conectado, está tudo fluindo. Nós somos influenciados pelos costumes que a sociedade nos impõe ou estabelece para nós. Mas, na certa medida, nós influenciamos a sociedade. Você vê aí que, de repente, surge alguma coisa, surge uma pessoa, surge uma tribo urbana, que vai mudar a sociedade. Então, perceba que é uma visão mais dinâmica das coisas. É uma teia, é um entrelaçamento, né, de percepções, de convívio, de relações, de vínculos que vão formando a sociedade. Então, o pessoal aí manifestando no chat, açaí é bom, né, Lucas? Lucas falou que gostou. Sara, quem não gosta de açaí, eu acredito que não provou aquele bom e verdadeiro açaí cremoso. Temos açaís aí meio ruinzinho mesmo, que tem um gosto meio arenoso. Mas é um bom açaí cremoso, meu Deus. Tem que provar. Então aí, ó. Tá vendo, pessoal, comentando aí no chat. Então, pessoal, é isso aí. Em linhas gerais, é isso que eu tinha para trazer para vocês, deste pensador, né? Nós terminamos aí, né, na página 54, e aí eu vou passar para vocês o para casa, que está na página 55, você pode verificar aí na sua apostila. Eu vou pedir que vocês façam a questão número 1, número 2 e número 3. São questões discursivas, né? Façam no caderno. Eu estou tentando, às vezes, pensar algum meio de vocês me comprovarem,
me mandando uma foto por e-mail, alguma coisa assim, de que vocês fizeram os exercícios. Eu acho que isso é importante para a formação de vocês. Quem sabe a gente estabelece esse critério aí de você fazer as questões abertas aqui, né? As questões discursivas, e você tira uma foto do seu caderno, você me manda por e-mail, eu consigo acompanhar os seus estudos, tá? E aí a gente faz a correção aí, ou, na verdade, algumas questões aqui não é nem de correção, é mais um bate-papo sobre as questões envolvendo o pensamento do Norbert Elias. Tá ok, pessoal? Um abração para vocês, um excelente final de semana para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem bastante, né? E a gente se vê na semana que vem. Eu vou encerrar a gravação aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma outra questão, a gente fica mais alguns minutinhos com vocês.